Boa noite aos amigos e irmãos da Igreja Liberdade. Estamos nesta semana comemorando a Páscoa. Na verdade, a cristandade comemora a morte, o sepultamento e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria ler com vocês um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, e vamos ler o verso 3 e o verso 4, que diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos orar. Queremos te agradecer, Pai amado, pela leitura da Tua palavra. Te agradecemos porque Tu enviaste o Teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, Pai. E que para que todo aquele que creia no nome do nosso Senhor Jesus Cristo tenha a vida eterna. Pai, nós te agradecemos por tudo que Tu tens feito por nós, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai. Fica conosco, nos abençoe e nos guarda. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos celebrando a Páscoa, e muito se diz sobre Páscoa, muito se escreve, a gente recebe bastante mensagens pela internet, pelas redes sociais, sobre o significado da Páscoa. Mas hoje nós queremos falar o núcleo da Páscoa, aquilo para que realmente Jesus veio. Ele falou que tinha vindo buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Que ele desse a sua vida e derramasse o seu sangue na cruz do Calvário para a salvação de todo aquele que crê. Então a Páscoa não é coelhinho, não é chocolate, né? Não é o ovo da Páscoa, não é relacionamento. Muitos falam, não, a Páscoa é o amor, a Páscoa é um sentimento, a Páscoa é um ato de amor. Mas este ato, ele se consubstanciou na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo está escrevendo aqui, no capítulo 15 de 1 Coríntios. Ele começa logo no versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei e recebeste. E logo em seguida ele vai dizer que este evangelho é as boas novas lá do céu. As boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo é que Cristo morreu pelos nossos pecados e que Ele ressuscitou. Esta é as boas novas lá do céu para toda a humanidade. E quais as lições que nós podemos tirar aqui desse texto? A primeira delas é quão horrendo, quão hediondo, quão terrível é o pecado. Ao ponto de que, para pagar a sua penalidade, o próprio Deus teve que se encarnar em forma humana e derramar o seu sangue para que pudesse nos remir dos nossos pecados. Quão terrível, quão cruel. Nós não podemos, de forma alguma, imaginar o que seja o pecado. Ainda mais numa sociedade na qual vivemos
que tudo é permitido. A única coisa que é proibido é proibir. E que realmente você perdeu a noção do que seja pecado. Todo e qualquer ato, ele seria lícito, seria correto e não seria pecado. Mas a Bíblia, ela estabelece que aquele que transgride a lei está em pecado, aquele que não ama a Deus vive em pecado, aquele que não ama o próximo, ele vive em pecado. As Escrituras dizem que o pecado, ele alcançou toda a humanidade. Ela diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, primeiro fato, todos nós somos pecadores. Não existe nem um homem na face da terra, a não ser o Senhor Jesus Cristo, que ele viveu sem pecado. Ele não teve pecado, fora ele, todos os outros pecaram. Homens, mulheres, crianças, todos pecaram. Davi disse que ele foi gerado em pecado. Mas muitas pessoas dizem, mas que não são pecadores, né? Eu já vi irmãos, né, dizer, não, já cheguei num estágio que eu não peco mais. Nós nunca vamos chegar nesse estágio, nós sempre vamos pecar. Mas há uma diferença, aquele que peca e que recebeu a Jesus, recebeu o presente, foi lavado no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tem os seus pecados perdoados. Alguém vai dizer assim, mas pastor, eu conheço pessoas que não bebem, não fumam, não falam mal de ninguém. Essa pessoa é uma pessoa santa, essa pessoa não tem pecado nenhum. Se nós formos olhar do ponto de vista humano, muitas pessoas são melhores do que nós, né? Muitas pessoas podem ter uma aparência moral, uma civilidade, uma gentileza enorme, que a gente vai dizer, não, tal pessoa realmente não comete pecado. Mas a Bíblia nos diz que até a nossa própria justiça é como trapo de imundícia na presença de Deus. Que nós já nascemos em pecado, que a soberba, o orgulho sempre invade o nosso coração. E alguém falou certa vez, né, o Paul Walsh pecando, ele disse, eu não tenho um pecado. E o Paul Walsh olhou para ele e disse, sabe qual é os 2 maiores mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ninguém jamais amou a Deus sobre todas as coisas. É uma coisa que nós devemos buscar. E a graça de Jesus, o sangue de Jesus, ele nos limpa desse pecado. Nós amamos a nós mesmos. Nós vivemos numa sociedade onde o amor para si mesmo é incentivado. Em cursos são exaltado o próprio ego, dizendo que você é o melhor, que você é o que faz, que você faz e acontece, que você ou é muito bom, né, ou é o melhor de todos. Então todos têm essa concepção de querer se empoderar. Então a autoestima, né, a pessoa diz, olha, você primeiro tem que gostar de si mesmo, e se você gostar de si mesmo, você vai poder depois gostar, você vai poder depois amar as outras pessoas. Então, realmente nós vivemos em pecado. Foi certa vez um jovem falar com Jesus e ele achou que ele não tinha pecado, que ele era observador da lei. E o que ocorreu? Jesus falou alguns mandamentos, e ele disse, olha, todos estes mandamentos eu tenho observado desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Mas Jesus olhou para ele e disse, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e depois me segue. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, porque ele tinha muitas posses e ele não pôde cumprir aquilo que Jesus havia dado. Era um rapaz
de um padrão moral inatacável. Era um rapaz que realmente tinha bastantes boas obras, mas ele não amava a Deus sobre tudo, e ele não amava o próximo como a ele mesmo. As suas propriedades, aquilo que ele possuía, realmente o impedia de chegar a Deus. Era o seu pecado. E realmente Jesus mostrou que ele formalmente podia cumprir a lei, mas no fundo do seu coração ele não cria, no fundo do seu coração havia pecado. Paulo também escreve que mesmo que eu doasse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso, nada ocorreria, né? Quer dizer, alguém pode fazer por egoísmo, doar todos os seus bens aos pobres. Por quê? Ele disse, não, eu vou ser exaltado, né? Eu vou ser o melhor. Né? Muita gente faz isso, né? Fazem boas obras para serem vistos. Jesus mesmo falou que os fariseus, quando davam esmola, e da esmola é uma boa obra, mas eles tocavam o quê? Trombetas, para serem vistos. Então eles amavam a glória dos homens, eles amavam ser estimados, eles amavam ser saudados realmente nas praças, amados. Então a glória do homem, a glória que os homens davam a eles, os impedia de chegar a Deus. Então nós podíamos falar em vários exemplos aqui de pecado. Não existe ninguém na terra que tenha vivido sem pecado, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que todos mesmos, precisam da graça de Deus. Né? Outra questão, amado, que esse texto nos diz, é que somente Jesus Cristo pode nos salvar. Ele diz que Ele morreu pelos nossos pecados, é exclusivo, somente Ele. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi Elias, não foi Isaías, não foi Sócrates, não foi Platão, não foi nenhum Papa, não foi nenhum santo, não foi homem nenhum, não foi Buda, não foi qualquer religioso que tenha morrido pelos nossos pecados. Se houvesse uma pessoa tão boa mesmo, que nunca tivesse pecado, ele só poderia salvar-se a si mesmo, não poderia salvar ninguém mais. Somente um que é Deus e que é homem pôde realmente remir os pecados da humanidade, daqueles que creem realmente no seu nome. Então somente Jesus Cristo poderia fazer esse sacrifício. Mas alguém diz assim, não, mas foi uma coisa horrenda ele ter padecido, foi uma coisa terrível, não havia necessidade de ele morrer, foi uma grande tristeza. Ele morreu porque nós deveríamos morrer, porque quem devia estar na cruz era nós, era eu, era você, porque nós devíamos pagar pelos nossos pecados. A Bíblia diz o seguinte, se a justiça viesse mediante a lei, Cristo teria morrido em vão. E por que ele teria morrido em vão? Porque haveria uma outra forma de salvar o homem. E não existe essa outra forma. Se existisse um outro mecanismo, uma outra metodologia, uma outra maneira pelo qual o homem fosse salvo, ou através das boas obras, ou da sua filosofia, ou da sua religiosidade, Cristo teria morrido em vão. Então, como não há, ele teve que morrer. Ele teve que morrer. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, não há nada realmente que nós possamos fazer para pagarmos a nossa salvação. Não são as nossas boas obras, não é a nossa religiosidade. Muitos pensam assim, não, porque eu pertenço ao movimento batista, sou salvo. Ou porque eu pertenço a tal denominação, eu sou salvo. Não, somente aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Não é a religião que salva, é aceitar verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. João 1,12 diz, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, tenha isso em mente, meu amigo, minha amiga, que somente Cristo pode salvar.
né? E que somente Ele é quem morreu na cruz pelos nossos pecados. E somente Ele é quem devemos buscar e aceitar para termos vida eterna no seu nome. Não há outro meio, não há outra forma pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então a Páscoa ela é isso. A Páscoa é Cristo morrendo na cruz, para a nossa salvação. E por que ele fala assim, a Páscoa? Foi o mesmo período da Páscoa dos judeus. Os judeus, eles tiveram uma Páscoa que o núcleo central foi o quê? Foi a morte de um cordeiro. E Deus ia mandar a 10ª praga. E qual era a 10ª praga? Viria o anjo da morte e mataria todo o primogênito no Egito. Então, quem estaria salvo? Somente aquele que tivesse celebrado a Páscoa e tivesse pego o sangue do cordeiro e tivesse feito um sinal na sua porta. O anjo da morte viria e quando ele visse o sangue, ele passaria. Teve muito judeu que não creu, que não fez o sinal e realmente o anjo da morte entrou. Aqueles que não creram. Teve egípcios que creram e fizeram o sinal. Então o sinal era a marca do sangue de um cordeiro que seria, assim, ele seria sacrificado e o anjo da morte passaria ao ver que aquela marca do sangue estava na porta. E o que foi que João Batista falou para Jesus, quando Jesus vinha passando, 2 dos seus discípulos estavam presentes, ele diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro Pascal, ele veio para dar a vida. Só que aquele Cordeiro, ele não podia remir os pecados. Não é com sangue de bodes e de ovelhas, mas o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o sacrifício perfeito. Ele foi sacrificado para a remissão dos nossos pecados, que é o simbolismo da Páscoa. É o derramamento do sangue para que nós não morramos nos nossos pecados. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Eu tenho alguns colegas que eles sempre dizem assim, mas Roberto, matar o cordeiro que não teve culpa nenhuma, matar um animal pelos nossos pecados, isso é um pecado maior, isso é uma crueldade. Jesus Cristo ter morrido na cruz, isso realmente é uma coisa inadmissível, eu não posso crer nisso, né? Uma maldade tão grande como essa, né? Eles têm um pensamento de que não são pecadores, de que não precisam de serem lavados dos seus pecados. A Bíblia diz, olha, se houvesse outra forma, Cristo teria morrido em vão. E o que demonstrava aquela morte daquele animal? Né? Às vezes o animal era degolado e ele se debatia. Era aquela cena, não é uma cena boa de se ver, não. É uma cena horrível. É uma cena hedionda, né? O sacrifício sendo feito. E antes de fazer o sacrifício, você impunha as mãos para dizer, olha, esse animal aqui me representa. Era eu para estar no lugar dele. Isso só mostra o quão terrível é o pecado. Isso mostra que o pecado é algo, na presença de Deus, um Deus santo que não pode fazer pacto com o pecado, uma coisa terrível, uma coisa inimaginável. Então isso mostra a hediondez dos nossos atos, a hediondez dos nossos pecados. É por isso que o animal era sacrificado, por isso que Cristo foi sacrificado, porque nossos pecados não são coisas boas, não são coisas bonitas na presença de Deus, não, né? E se você acha ainda, não, eu não tenho pecado nenhum, reveja o seu conceito, leia a Bíblia. A Bíblia diz, Jesus falou, né, em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós julgaste ter dela a vida eterna, e são elas que de mim testificam.
não é o que o livro de filosofia diz, não é o que o seu professor na faculdade fala, não é o que o seu professor no seminário escreve, não, é o que a Bíblia realmente diz. E a Bíblia diz: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós temos que ter isso em mente, apesar de que nós não podemos mais, no meio dessa sociedade que perdeu a noção do que seja pecado, também perdeu a noção do que seja graça, de Deus, do que seja o sacrifício de Deus, e rejeita. E eu queria falar aqui desse grande perigo que você está correndo, é rejeitar o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia também nos diz: como escaparemos nós se não atentarmos a tão grande salvação? Deus deixou o seu trono da glória. Deus deixou os céus, veio em forma humana para nos salvar, nos propiciando uma grande salvação. E ele diz: como vamos escapar se nós rejeitarmos o que Deus fez por nós, e rejeitarmos por nada, rejeitarmos por filosofias humanas, filosofias seculares, filosofias mundanas. Já vi muitas pessoas que abandonaram a doutrina pura do nosso Senhor Jesus Cristo por conhecimento humano, porque ele achou que a sabedoria humana era maior do que a sabedoria de Deus. Aí ele diz: olha, tu está rejeitando uma salvação grande que Deus tem te dado. Ela fala também que há aqueles que consideraram o sangue de Jesus Cristo vil, consideraram o sangue de Jesus Cristo inútil, que ele morreu por coisa nenhuma, que ele morreu por nada, que ele morreu em vão, que ele morreu sem necessidade. Muitos acreditam nisso, que foi simplesmente algo que saiu do controle de Deus, que quem matou foram os romanos, foram os judeus. Não, Cristo morreu por mim, morreu por ti. Não foi algo que saiu do controle dele, não. Foi algo planejado. Ele veio para cumprir essa vontade. Ele fala lá em João: a minha vida eu voluntariamente a dou. Ninguém tira de mim. Eu a dou e depois vou reassumi-la, vou readquiri-la. E ele ainda disse assim: e estou falando isso antes, para que quando ocorrer vós creiais. Então ele falou que ele morreria e que ele ressuscitaria. E muitos estão rejeitando esta salvação. Muitos rejeitam. E qual o castigo para aqueles que rejeitam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, rejeitam o seu sacrifício, rejeitam a sua palavra, rejeitam a sua pessoa, rejeitam a sua obra, a sua missão? Que será? Que será um desses? Então nós queremos fazer um apelo para você, para que você reconheça seu pecado, faça um exame, veja se você é bom, que realmente o Espírito Santo possa convencê-lo do seu pecado, possa convencê-lo que o seu pecado vai trazer juízo. A Bíblia diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Que ele vai trazer juízo sobre todas as obras do homem, sobre tudo aquilo que ele fez. E a única diferença que vai fazer é que você é pecador, nós pecamos e pecamos muito. É se nós aceitamos esse presente que ele mesmo nos deu gratuitamente, a graça dele. Efésios 2, 8, 9 diz que não que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie,
Se alguém pudesse adquirir a sua salvação, se alguém pudesse comprar, ou por dinheiro, ou por sacrifício, ou por boas obras, ou por descendência, se alguém pudesse comprar, ele poderia se gloriar na presença de Deus. Olha, eu estou salvo porque eu mereci, mas nós não merecemos, nós não merecemos. A graça é um favor imerecido da parte de Deus. Então, queremos fazer esse apelo: aceite o Senhor Jesus Cristo hoje, é Páscoa, Cristo ressuscitou no domingo, morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde, e ressuscitou no domingo, e subiu aos céus, de onde ele virá, e vai julgar a todos nós, vai julgar a sua igreja, vai julgar aqueles que não aceitaram também o seu nome, que o rejeitaram, que não acreditaram nas suas obras, no seu ofício, no seu sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Então, queremos fazer este apelo. O que é mais importante para a sua vida? Aceita o Senhor Jesus. Isso vai repercutir pela eternidade. Onde você vai passar a eternidade? Nós perdemos muitos amigos, né? Na Covid, muitas pessoas que nós achamos que iríamos desfrutar da sua companhia, da sua presença por muito e muito tempo, foram retiradas repentinamente. Muitos foram chamados à presença de Deus para prestar contas. Você está preparado para isso? Se fosse você estaria preparado? Então pense realmente em aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Amém. Vamos orar. Queremos te agradecer, Pai amado, pela tua graça, pela tua proteção, pelo teu amor. Estamos celebrando a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascal, que veio para morrer na cruz, para nos dar vida eterna a todos aqueles que creem no seu nome, Pai. Abençoe e nos guarda, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.